que isso, professor? Olá, eu sou William Souza e esse é o Pra Que Isso, Professor, o seu podcast de história. O Brasil ainda vivia uma ditadura, e cada vez mais repressiva, pois a liberdade era algo que não estava no roteiro dos militares. O golpe militar proibiu que a população em geral participasse das eleições, e elas aconteciam de forma indireta, ou seja, os eleitos para o governo dos estados e para a presidência eram escolhidos por meio dos votos dos colégios eleitorais. Mas ali no comecinho dos anos 80, um movimento com forte apelo popular passa a exigir as eleições diretas do país. Mas para que possamos entender como foram as campanhas das diretas já, vamos chamar o Recapitula. Bom, a gente vai longe agora nesse Recapitula, tá bom? Então preste atenção comigo. Após a proclamação da República, as eleições foram um método para escolher aquele que seria o chefe máximo da nação. Porém, não era uma eleição aberta a todos os cidadãos. Lembrando que somente eram aptos a votar maiores de 21 anos. Não podiam ser analfabetos, nem religiosos e também nem militares. E além disso, as mulheres também não tinham direito a voto. Ainda nesse primeiro momento, temos a ação dos coronéis fazendo pressão para eleger os seus escolhidos, uma vez que o voto não era secreto, pois sabia-se em quem as pessoas estavam votando. Esse movimento ficou conhecido como voto de cabresto. Em 1932, muita coisa mudou, e a partir daí as mulheres conquistaram o direito de votar. Já em 1934, houve uma nova mudança, com a idade mínima do eleitor caindo de 21 para 18 anos. Com a instauração da ditadura do Estado Novo de Vargas, o Brasil ficou 11 anos sem eleições. Então algumas coisas aconteceram, mas o nosso ponto de partida é a ditadura militar em 1964. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! A ditadura militar foi instaurada no Brasil em 1964, com a destituição do presidente João Goulart. Nesse momento, as eleições presidenciais são suspensas e os partidos dissolvidos. Porém, as eleições estaduais são mantidas em 11 estados. E aqui temos como regras a obrigatoriedade dos votos femininos e também punições para quem não votasse, como por exemplo, não poder fazer empréstimo bancário, multas e também não poder se inscrever em concurso público. Mas logo após, outra coisa fez com que o nosso sistema eleitoral ficasse abalado, pois nas eleições estaduais de 64, dos 11 estados com eleição, em 5 a oposição venceu, e isso fez com que os militares determinassem a extinção dos partidos políticos. Então, nesse momento, o brasileiro perdeu mais uma vez o direito ao voto, pois os governadores eram escolhidos interinamente pelas assembleias legislativas e os prefeitos das capitais também eram escolhidos pelos governadores. Já em cidades menores ainda ocorriam eleições. Mas tem um porém, existiam apenas 2 partidos no país todo. Esse movimento ficou conhecido como bipartidarismo. E aí tivemos o ARENA, que era a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. Em 1978, acontece o fim do bipartidarismo e surgem novos partidos para concorrer às eleições de 1982, surgindo assim partidos como PTB, PT, PDT, PMDB e PDS. Nas eleições de 1982, foi determinado que os partidos tinham que ter candidatos concorrendo em todos os cargos e ainda assim não poderia se votar em candidatos de partidos diferentes. Ou seja, se você votasse num candidato do partido A em um cargo e para outro cargo um candidato de outro partido, esse voto ele era invalidado. Ambos os votos deveriam ser em candidatos do mesmo partido. Em maio de 1983, começaram a ser esboçadas as primeiras manifestações para que o direito de votar fosse readquirido. Esse movimento ficou conhecido como Diretas Já. Ainda naquele ano, o deputado Dante de Oliveira
fez uma emenda constitucional e que, se fosse aprovada, o povo poderia escolher seus representantes já nas eleições de 1985. Algumas estratégias foram traçadas, como por exemplo comerciais no horário nobre da TV falando sobre as eleições diretas. Atos foram convocados e tiveram ampla participação do povo em Olinda, Curitiba e Salvador. Porém, os atos mais emblemáticos foram o do dia 25 de janeiro, na Praça da Sé em São Paulo, com 200 mil pessoas, e outro no Rio de Janeiro, na Praça da Candelária, com cerca de 1 milhão de pessoas, reunindo músicos, artistas em geral e, obviamente, políticos favoráveis a essa abertura política. Por que o senhor quer votar para presidente? Porque é um direito que me assiste, né? Eu tenho o direito de votar para presidente, de escolher um presidente para a nossa nação. O senhor acha que vai melhorar alguma coisa votando para presidente? Eu acredito que sim. Sendo escolhido pelo povo, esse que foi escolhido, eu acho que tem uma obrigação para com esse povo e trabalhar em benefício do povo. Olha, desde que estão candidatos, estão no momento, eu não tenho assim preferência por nenhum, porque eu acho que não dá. Eu, pelo meu partido, eu acho uma pessoa capacitada, mas aqui não tem projeto, Hélio Bicudo. E você? Por que você está aqui hoje? Estou aqui por causa da festa. Eu estou participando da festa. Você não quer votar para presidente, não? Vai demorar um pouco. Você acha que vai demorar muito? Vai demorar um pouco, não acho muito. Um pouco? E quem que você gostaria que fosse presidente da República? Paulo Maluf. Por que o Paulo Maluf? Porque ele é uma pessoa legal. Você que falou, soprou o Paulo Maluf, por que o Paulo Maluf? Eu não voto em Paulo Maluf, não. Pra mim, eu voto em Tancredo Neves, o governador de Minas Gerais, que eu acho que é um homem que tem cultura para ser presidente desse país. O senhor acha que vai mudar alguma coisa? Muda sim. Com esse regime aí, safado do jeito que tá, não dá para aguentar não, tem que mudar mesmo. No dia 25 de maio, quando foi o dia da votação da emenda Dante de Oliveira, a Câmara vivia momentos de muita apreensão. Porém, por mais pressão que a população estivesse fazendo, a emenda não foi aprovada. Infelizmente, não foi no ano de 1985 que o povo readquiriu o direito a votar nos seus representantes. A partir de então, passa-se a realizar uma articulação para o fim do regime militar. Portanto, teríamos em breve um presidente que não seria militar. Os nomes de Tancredo Neves e Paulo Maluf foram alçados para as eleições de 1985. Essas eleições marcam a volta do voto para os prefeitos de grandes capitais e demais cidades, e também a inclusão dos analfabetos como eleitores. Ou seja, as dietas já elas não conseguiram o objetivo principal, que era conseguir inicialmente a volta dos direitos políticos dos brasileiros, mas plantou uma semente. A partir disso, realiza-se uma articulação para o fim do regime. Tancredo venceu as eleições e assim temos então um presidente civil após 21 anos, com presidentes militares. Mas ainda assim, o brasileiro passou fortes emoções, uma vez que doente e pouco antes da posse, Tancredo veio a falecer. Ele não assumiu a presidência e quem tomou posse em seu lugar foi o seu vice, José Sarney. As eleições de 1989 foi uma das mais aguardadas pelos brasileiros, pois muitos irão votar pela primeira vez em um presidente, sendo eleito para comandar o país Fernando Collor de Mello. Porém, o que acontece a partir daí já é outra história e fica para outro dia. Então, meus amigos e amigas, eu tracei um paralelo para a gente poder ver aí como que foi a evolução das eleições no Brasil. Então, inicialmente a gente falou aí que a gente tinha, né, o voto do cabresto, como eu já falei para vocês anteriormente, teve algumas regras que foram alterando, né, a gente ficou depois um período de 11 anos sem eleições por conta da ditadura do Estado Novo de Vargas, mas o período que a gente está focando realmente é na ditadura militar, né, de 64. Bom, como eu falei para vocês aí durante a narração, nessa ditadura muita coisa aconteceu, mas uma das coisas que é mais emblemática é a extinção dos partidos políticos, onde a gente tinha apenas dois, né, que ficou conhecido como movimento do bipartidarismo, onde a gente tinha apenas a Arena e o MDB, mas se a gente parar para pensar, nenhum deles era de oposição, né? Os dois eram a favor
dos militares, né? A oposição ela existia apenas no papel, né? Mas não tinha oposição. Esse bipartidarismo durou até 1978 e surgiram novos partidos, e aí a gente começa aquela organização para que nos próximos anos tenhamos eleições. A ditadura, como vocês bem sabem, né, ela teve uma abertura lenta, gradual e segura, né? Então as coisas foram acontecendo muito devagar. Então, em 1982, a gente teve essa questão aí, né, dos candidatos e dos novos partidos concorrendo, né? Lembrando que esse voto ele era um voto meio que casado, né? Então, ou seja, o candidato é de partido A, então os votos nos demais cargos tinham que ser em candidatos do mesmo partido, não podia ser de partidos diferentes. Às vezes a pessoa acabava votando num candidato que não confiasse tanto, né? A partir de 1983 foram esboçadas as primeiras tentativas de se fazer as eleições diretas, né? O deputado Dante de Oliveira ele começou a articular, né, para que fosse aprovada e que o povo pudesse realmente escolher seus representantes a partir de 1985. E aí a gente tem diversas imagens aí que você pode olhar aí pela internet, vídeos de pessoas fazendo comícios, pessoas andando de amarelo, com a camiseta escrita Direta Já, fazendo campanhas, né? Até mesmo o time do Corinthians chegou a estampar nas suas camisetas, né, Diretas Já, fazendo com que o povo tomasse consciência daquilo que estava acontecendo, né, no país naquele momento, né? Então conscientizando. Então tivemos diversos atos, diversas manifestações, né? Uma das mais famosas é a de São Paulo, com 200 mil pessoas, e outra do Rio. A de São Paulo ela é emblemática porque a Rede Globo cobriu esse ato, mas não revelou o real motivo, né, desse ato. Ou seja, a Rede Globo disse que era uma comemoração do aniversário de São Paulo. Mas quando a gente vê as imagens, muitas pessoas de amarelo, que era a cor desses atos, né? E tinham muitos artistas, cantores, jogadores de futebol. Então, ou seja, a Rede Globo tentou esconder, mas na real o povo sabia o que estava acontecendo. Então aí a gente tem outros atos, como o do Rio de Janeiro, que reuniu ali na Candelária cerca de 1 milhão de pessoas também para fazer essa pressão para que a emenda Dante de Oliveira ela fosse aprovada. Porém, né, como eu disse para vocês, ela não passou, né, não foi aprovada, e então as eleições de 85 ainda assim elas foram comandadas internamente pelos militares. E aí a gente teve a indicação de Tancredo Neves e Paulo Maluf para concorrer às eleições de 85. Durante muito tempo a gente teve presidentes militares e esses dois nomes eram políticos, civis, concorrendo às eleições. E aí, só para encerrar, as diretas elas não passaram, mas elas formaram um caminho, né? Elas trilharam um caminho, mostraram como os brasileiros poderiam proceder, e isso foi fazendo com que aquele movimento, né, ele ganhasse novos ares. Então foi também fundamental para o fim da ditadura militar, né? Ou seja, as pessoas elas começaram a se conscientizar e começaram a cobrar, né, que a transição lenta, gradual e segura ela realmente acontecesse. E aí, tanto é que no ano de 85 mesmo, né, a ditadura militar ela acabou sendo encerrada. E também teve essa história, né, que o Tancredo venceu, mas não assumiu, mas aí isso é uma outra história que eu posso desenvolver para vocês futuramente sobre as eleições de 85, quando o Tancredo venceu, mas não assumiu. Quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Ou também eu posso avançar futuramente, e se vocês quiserem também, eu posso fazer um episódio sobre as eleições de 1989, que levou Fernando Collor de Mello a assumir a presidência do país. Mas aí é vocês que dizem. Se vocês quiserem, é só mandar um e-mail pra gente. Então é isso. Quem quiser trocar ideia, quem quiser conversar ou fazer um relato, mandar mensagem de voz, pode mandar mensagem através do e-mail souzawilliam1983@gmail.com. Lembrando que Souza é com S, o William é com W, 2 L's e M no final. souzawilliam1983@gmail.com.
É isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu agradeço demais a companhia de vocês continuem curtindo, compartilhando, nos avalie com 5 estrelas no Spotify ou no seu tocador preferido, tá? Se tiver como avaliar, dá uma nota boa ali pra gente ficar relevante nos podcasts, tudo bem? Curta, compartilha, fala pro amigo, fala pro vizinho, e vocês sabem que esse podcast ele é um podcast feito com muito carinho, com muita dedicação e com muito amor para vocês, tá certo? Então é isso, meu muito obrigado, um forte abraço, até mais, tchau, tchau, falou, valeu!